Imagine a seguinte cena. É 1975 em Okinawa, no Japão. O Dr. Makoto Suzuki, um jovem cardiologista de Tóquio, recebe uma ligação sobre um paciente incomum. Doutor, o senhor precisa ver isso, diz seu colega. Há uma mulher de 100 anos na aldeia de Yumatan cortando grama do lado de fora com uma foice. Cético, o Dr. Suzuki dirige até lá esperando encontrar uma idosa frágil. Em vez disso, ele descobre alguém tão vibrante, tão cheia de energia, que ela sequer imagina ser algo fora do comum. Aquele momento mudou tudo. Ele desencadeou uma busca de 50 anos que revelaria segredos escondidos dentro do seu corpo neste exato momento. Segredos que poderiam literalmente acrescentar décadas à sua vida. Mas eis o que é chocante. Enquanto o Dr. Suzuki documentava esses incríveis centenários, outro cientista japonês estava fazendo uma descoberta tão revolucionária que lhe renderia o Prêmio Nobel. O Dr. Yoshinori Ohsumi havia tropeçado em algo extraordinário. Minúsculos faxineiros celulares trabalhando dentro de cada célula do seu corpo, devorando células cancerígenas, queimando gordura e revertendo os danos do envelhecimento. O problema é que esses microscópicos heróis só entram em ação sob condições muito específicas. E aqui está o ponto crucial. A maioria de nós os desativa acidentalmente todos os dias por meio de hábitos que parecem completamente inofensivos. Hoje vou revelar como esses cientistas japoneses desvendaram o código da regeneração celular e, mais importante, como você pode ativar esse superpoder oculto a partir desta noite. Mas primeiro, deixe-me contar sobre o dia que mudou a vida do Dr. Ohsumi para sempre. Era 1988. O Dr. Yoshinori Ohsumi estava olhando através de um microscópio para células de levedura, sentindo-se frustrado. Por meses, ele havia tentado entender por que as células às vezes pareciam se comer. Outros cientistas achavam que ele estava perdendo seu tempo. É apenas um sistema de descarte celular, diziam eles. Mas Ohsumi tinha uma intuição. Ele desenvolveu células de levedura especiais e as privou de nutrientes. Então assistiu a algo incrível acontecer. Sob o microscópio, ele viu estruturas celulares que nunca havia visto antes, como minúsculos Pac-Man, devorando partes danificadas da célula e as reciclando em energia e materiais de construção. Ele havia descoberto a autofagia, literalmente comer a si mesmo, o mecanismo anti-envelhecimento mais poderoso do corpo humano. Esse processo não apenas faz uma limpeza geral, é como ter uma equipe de reforma que derruba partes antigas e danificadas das suas células e as reconstrói de forma mais resistente do que antes. O mundo científico ficou atônito. Ali estava a prova de que o seu corpo possui uma fonte da juventude embutida. Mas havia uma condição. A autofagia só se ativa quando o seu corpo acredita estar em modo de sobrevivência. E o Dr. Ohsumi percebeu algo que mudaria tudo. Os antigos hábitos alimentares dos centenários japoneses estavam ativando esse processo acidentalmente todos os dias. De volta a Okinawa, o Dr. Suzuki não conseguia tirar da cabeça a centenária que cortava grama. Ele começou a visitar mais idosos da região e o que encontrou desafiava tudo o que ele sabia sobre envelhecimento. Essas pessoas não estavam apenas vivendo mais, elas estavam vivendo melhor. Aos 95 anos, ainda trabalhavam na agricultura. Aos 100, ainda dançavam. Suas artérias estavam mais limpas do que as da maioria das pessoas de 50 anos. Suas taxas de câncer eram praticamente inexistentes. O segredo deles não eram remédios nem procedimentos médicos. Era algo que faziam 3 vezes ao dia sem nem pensar a respeito. O Dr. Suzuki descobriu que eles seguiam um antigo princípio confuciano chamado Hara Hachi Bu. Antes de cada refeição, eles se lembravam silenciosamente: coma até estar 8 partes cheio. Não empanturrado, não satisfeito ao extremo, apenas confortavelmente saciado. Parece simples, não é? Mas eis o que o Dr. Suzuki percebeu que estava acontecendo. Ao parar com 80% de saciedade, esses centenários criavam as condições exatas necessárias para acionar o interruptor da autofagia. Suas células recebiam estresse suficiente para desencadear o processo de limpeza e reparo, mas não tanto que se tornasse prejudicial. Imagine suas células como uma fábrica. Quando você está constantemente cheio de comida,
Todos os trabalhadores estão ocupados processando novos materiais. Não há tempo para manutenção. Mas quando você lhes dá uma pausa, quando para nos 80%, de repente o turno da noite chega. Eles começam a limpar, reparar e descartar os equipamentos danificados. Mas a história fica ainda mais incrível. Entra em cena o Dr. Shigeaki Inohara, um homem que se tornaria uma lenda viva no Japão. Não era apenas mais um pesquisador. Era alguém que provaria que esses princípios funcionavam vivendo-os todos os dias até os 105 anos de idade. O Dr. Inohara teve uma revelação no início de sua carreira. Ele observou que todo paciente com problemas digestivos graves também apresentava problemas em todo o resto do corpo. Sua pele parecia envelhecida, sua energia era baixa, seus sistemas imunológicos estavam enfraquecidos. Foi então que ele percebeu algo profundo. A saúde intestinal é o interruptor mestre para tudo o mais. Ele desenvolveu o que chamou de seu protocolo de extensão da vida, mas não era complicado. O Dr. Inohara tomava um café da manhã leve, um almoço mínimo e reservava sua refeição principal para o jantar. Mas eis o ponto-chave. Ele terminava de comer às 18 horas e não comia novamente até às 10 horas do dia seguinte. Isso equivalia a 16 horas, dando ao seu corpo tempo para ativar seus sistemas de reparo. Os resultados foram extraordinários. Aos 100 anos, o Dr. Inohara ainda atendia pacientes. Aos 102, voou para Nova York para dar palestras. Ele trabalhava 18 horas por dia e se sentia mais disposto do que pessoas com metade de sua idade. Quando jornalistas pediam seu segredo, ele sorria e dizia: "Dou ao meu corpo tempo para fazer uma faxina todas as noites." Enquanto isso, a doutora Hiromi Shinya fazia descobertas que chocariam o mundo médico. Essa médica nipo-americana havia inventado uma nova forma de olhar para dentro dos sistemas digestivos das pessoas. E o que ela viu mudou tudo o que pensava saber sobre saúde. Ao longo de 30 anos, a doutora Shinya examinou os cólons de mais de 300 mil pessoas. Ela conseguia prever a saúde geral de alguém apenas olhando para o trato digestivo. As pessoas que comiam alimentos processados, muita carne e laticínios, tinham cólons espessos, encurtados e com danos evidentes. Mas as pessoas que seguiam dietas japonesas tradicionais tinham cólons mais longos, mais limpos e que pareciam décadas mais jovens. Mas eis o que realmente a impressionou. As pessoas com os intestinos mais saudáveis eram aquelas que regularmente davam ao seu sistema digestivo pausas prolongadas. Elas não seguiam dietas sofisticadas nem tomavam suplementos caros. Simplesmente imitavam o que seus ancestrais faziam naturalmente: comer em uma janela comprimida de tempo e jejuar por períodos prolongados. A doutora Shinya percebeu que quando você enche constantemente seu sistema digestivo, ele nunca tem a chance de se reparar. Mas quando lhe dá 14 a 16 horas de descanso, algo mágico acontece. As células que revestem o intestino começam a se regenerar. O fígado inicia seu processo de limpeza profunda. Todo o seu corpo entra em modo de reparo. Agora, eis onde todas essas descobertas convergem para algo que você pode usar a partir desta noite. A pesquisa do Prêmio Nobel do Dr. Osumi revelou que a autofagia não acontece aleatoriamente. Há uma janela específica em que ela se torna mais ativa, e não é quando você imagina. A maioria das pessoas acredita que a mágica acontece durante o sono, mas isso é apenas parte da história. A ativação real ocorre nas últimas horas antes de você acordar. Quando seu corpo está em jejum há 12 a 16 horas, é quando seus faxineiros celulares chegam para o turno de trabalho mais intenso. Mas eis o problema com os padrões alimentares modernos. Nós interrompemos esse processo antes que ele possa fazer sua mágica. Acordamos e imediatamente inundamos nosso sistema com comida, enviando um sinal que diz: cancelem a equipe de limpeza. Novos carregamentos estão chegando. Os centenários japoneses descobriram algo diferente. Eles aprenderam a estender essa janela mágica, às vezes alongando-a para 16 ou até 18 horas. Durante esse tempo, suas células não estavam apenas sobrevivendo, estavam prosperando, se reconstruindo e ficando mais fortes. O Dr. Suzuki fez outra descoberta fascinante durante suas décadas de pesquisa. Os centenários de Okinawa não estavam apenas comendo menos. Estavam comendo alimentos completamente diferentes dos do restante do Japão.
Enquanto a maioria dos japoneses comia arroz branco como carboidrato principal, os okinawanos comiam batata doce roxa. Isso não foi por acaso. Essas batatas doces são repletas de compostos que realmente potencializam a autofagia. Elas têm baixo índice glicêmico, o que significa que não causam picos de insulina que interrompem o processo de limpeza celular. Em vez disso, fornecem energia estável enquanto mantêm o corpo em um estado que promove o reparo celular. Mas as batatas doces eram apenas o começo. O Dr. Suzuki documentou como esses centenários enchiam seus pratos com melão amargo, algas marinhas, tofu e vegetais em todas as cores do arco-íris. Cada alimento era como adicionar mais uma ferramenta ao seu kit de reparo celular. O melão amargo, por exemplo, contém compostos que ajudam a regular o açúcar no sangue e manter a insulina baixa, algo essencial para manter a autofagia. As algas marinhas fornecem minerais que apoiam o processo de desintoxicação. Os vegetais coloridos entregam antioxidantes que protegem as células durante o processo de reparo. Aqui está um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Esses centenários não eram apenas cuidadosos com o que comiam, eram estratégicos quanto ao que bebiam. O Dr. Suzuki notou que muitos de seus sujeitos mais saudáveis tinham um ritual diário de chá que durava horas. Mas não era apenas uma questão de relaxamento. Os chás que escolhiam, jasmim, chá verde e misturas especiais de Okinawa, continham compostos que realmente apoiavam o processo de autofagia. Os polifenóis do chá verde, por exemplo, ajudam a proteger as células durante a fase de limpeza e reparo. Ainda mais interessante, o ritual de sorver chá lentamente ao longo do dia os ajudava a praticar o controle de porções sem nem pensar nisso. Mais uma forma pela qual eles otimizavam acidentalmente sua regeneração celular. O Dr. Inohara fez uma descoberta que mudou completamente sua abordagem à primeira refeição do dia. Em vez do tradicional café da manhã pesado, ele começava com suco de legumes frescos, geralmente suco de cenoura ou maçã, com uma colher de sopa de azeite de oliva. Isso não era apenas uma questão de nutrição. O azeite ajudava a retardar a absorção de açúcares, prevenindo o pico de insulina que interromperia a autofagia. O suco de legumes fornecia nutrientes essenciais sem sobrecarregar o sistema digestivo que havia trabalhado arduamente a noite toda para limpar e reparar o organismo. Mas eis a parte crucial. Ele bebia apenas meio copo e depois esperava 20 minutos antes de comer qualquer coisa sólida. Isso dava ao seu corpo tempo para fazer a transição gentilmente do estado de jejum para o estado alimentado, maximizando os benefícios de ambas as fases. O que o Dr. Suzuki, o Dr. Inohara e a doutora Shinya descobriram de forma independente foi que o tempo não era apenas importante. Era tudo. O corpo humano opera em ritmos ancestrais que esperam períodos de fartura e jejum. Quando perturbamos esses ritmos com a alimentação constante, quebramos os próprios mecanismos projetados para nos manter saudáveis e jovens. O padrão ideal que eles descobriram era simples. Termine sua última refeição às 18 horas ou 19 horas, vá para a cama com o estômago levemente vazio, acorde e espere pelo menos 12 horas, de preferência 16, antes de sua primeira refeição substancial. Durante essa janela, as equipes de reparo celular do seu corpo estão trabalhando horas extras, corrigindo danos, eliminando toxinas e literalmente reconstruindo você de dentro para fora. Mas eis o que diferencia isso das dietas de jejum da moda. Não se trata de privação ou medidas extremas. Trata-se de trabalhar com os ritmos naturais do seu corpo, assim como os centenários de Okinawa vêm fazendo há gerações. Aqui está a realidade sombria. A pesquisa recente do Dr. Suzuki mostra que os okinawanos mais jovens estão perdendo sua vantagem em termos de longevidade. À medida que adotaram padrões alimentares ocidentais, alimentos processados, petiscos constantes e refeições tardias, seus resultados de saúde estão se tornando semelhantes aos dos americanos. Isso prova que a genética não é destino. Os centenários não vivem mais por causa de genes especiais. Eles vivem mais por causa de comportamentos específicos. E no momento em que esses comportamentos mudam, os resultados também mudam. Mas eis a esperança.
Se adotar hábitos ocidentais pode destruir a longevidade, adotar hábitos de centenários pode restaurá-la. Seus sistemas de reparo celular estão esperando, prontos para entrar em ação no momento em que você lhes der os sinais certos. Então, como você ativa essa sabedoria ancestral? A partir desta noite, com base em 5 décadas de pesquisa desses pioneiros japoneses, aqui está a sua sequência de ativação passo a passo. Semana 1, comece a praticar o Hara Hachibu. A cada refeição, faça uma pausa quando se sentir aproximadamente 80% satisfeito. Não se trata de medir ou calcular. Trata-se de sintonizar os sinais do seu corpo. Você deve se sentir satisfeito, mas não empanturrado, contente, mas não com sono. Semana 2. Estenda gradualmente seu jejum noturno. Comece com 12 horas entre sua última refeição e sua primeira refeição. Se terminar o jantar às 19 horas, não coma até às 7 horas. Quando isso parecer confortável, estenda para 14 horas, depois para 16. Semana 3. Transforme sua rotina matinal. Em vez de comer alimentos sólidos imediatamente, comece com suco de legumes frescos ou chá de ervas. Espere 20 minutos, depois faça uma refeição leve e rica em nutrientes, focada em vegetais, gorduras saudáveis e proteínas de alta qualidade. Semana 4. Otimize sua refeição principal. Seguindo o modelo okinawano, torne essa refeição uma celebração de alimentos integrais e coloridos. Batata doce roxa, verduras folhosas, algas marinhas, tofu e pequenas quantidades de peixe ou carne magra temperados com açafrão, gengibre e alho. Todos potencializadores da autofagia. O que você pode esperar à medida que suas equipes de limpeza celular voltam ao trabalho? As mudanças acontecem em ondas, assim como o Dr. Suzuki observou em seus centenários. Do dia 1 ao 7, você notará melhora na energia, especialmente no final da tarde, quando costumava entrar em colapso. Seu sono se aprofundará à medida que seu corpo se ajusta aos seus ritmos naturais de reparo. Da semana 2 a 4, a clareza mental melhora dramaticamente. A névoa cerebral da tarde desaparece. Sua pele começa a aparecer mais clara e radiante. Você pode notar que suas roupas ficam melhores mesmo sem perda de peso. Seu corpo está se tornando mais eficiente. Do mês 2 ao 6 é aqui que a mágica realmente aparece. Seu sistema imunológico se fortalece. Dores e desconfortos menores começam a desaparecer. As pessoas começam a comentar que você parece mais jovem e vibrante. Sua energia se torna estável ao longo do dia, em vez de oscilar entre picos e quedas. À medida que essa história avança, é importante dar um passo atrás e reconhecer o significado mais profundo por trás de tudo o que esses cientistas descobriram. Além dos dados, além dos laboratórios e além das estatísticas, há uma verdade poderosa silenciosamente revelada através de suas vidas. A longevidade nunca foi tratada como um objetivo a ser perseguido. Era um subproduto natural do alinhamento com o ritmo, a moderação e o respeito pela inteligência interna do corpo. O que mais impressionou o Dr. Suzuki em seus anos mais maduros não foi a idade dos centenários, mas sua mentalidade. Eles não eram obcecados com saúde. Não contavam calorias, mediam biomarcadores ou perseguiam a mais nova tendência científica. Em vez disso, viviam com propósito. Acordavam a cada dia com algo a fazer, alguém para cuidar e uma razão para permanecer engajados com o mundo ao seu redor. Esse senso de significado, o que os okinawanos chamam de Ikigai, aparecia repetidamente em suas entrevistas. Mesmo aqueles com limitações físicas falavam com clareza, humor e gratidão. Seus corpos envelheciam, mas seu espírito permanecia intacto. O Dr. Osumi, refletindo sobre seu prêmio Nobel décadas depois, observou certa vez que as maiores descobertas muitas vezes não vêm de perseguir resultados, mas de observar a natureza pacientemente. A autofagia, ele acreditava, nunca foi pensada para ser forçada. Foi projetada como um guardião silencioso, ativando-se quando o corpo recebia espaço em vez de excesso. Sua pesquisa reformulou a forma como os cientistas entendiam o envelhecimento, não como um declínio constante, mas como um equilíbrio dinâmico entre dano e reparo. Essa mudança de perspectiva tem implicações profundas. O envelhecimento não é mais visto apenas como acúmulo de desgaste. Ele também é moldado pela frequência com que o corpo tem permissão para se restaurar.
Dessa forma, o tempo se torna um aliado em vez de um inimigo. Cada hora silenciosa de reparo, cada ciclo ininterrupto de renovação contribui para a resiliência no nível celular. Isso não é dramático nem visível no momento, mas ao longo de anos e décadas, seu impacto se torna inconfundível. O Dr. Inohara incorporou essa filosofia até o fim de sua vida. Colegas frequentemente notavam que ele nunca falava em aposentadoria. Ele acreditava que parar de contribuir para a sociedade acelerava o declínio mais do que qualquer fator biológico. Para ele, o trabalho não era estresse, era estimulação, era evidência de que a mente ainda tinha um papel a desempenhar. Mesmo em seus últimos anos, ele planejava palestras com anos de antecedência, esperando plenamente estar lá para ministrá-las. O que todas essas vidas ilustram é que a longevidade não é construída sobre um único hábito ou descoberta. É um mosaico. Pequenos padrões consistentes repetidos ao longo do tempo criam um ambiente onde o corpo pode prosperar. Quando esses padrões são perturbados, o sistema enfrenta dificuldades. Quando são respeitados, o sistema floresce. A ciência moderna está agora alcançando o que esses centenários viviam instintivamente. Instituições de pesquisa em todo o mundo estão validando os mesmos princípios por diferentes perspectivas. Reparo celular, flexibilidade metabólica, saúde intestinal e alinhamento circadiano não são mais ideias marginais. Estão se tornando pilares centrais da medicina preventiva. No entanto, a elegância do estilo de vida okinawano permanece inigualável em sua simplicidade. Há também um aviso silencioso embutido nessa história. À medida que as culturas se modernizam, a conveniência frequentemente substitui a sabedoria. A velocidade substitui a paciência. A abundância substitui a moderação. O Dr. Suzuki expressou preocupação de que as gerações futuras possam herdar tecnologia avançada, mas perder a harmonia biológica ancestral. Sua esperança era que, ao documentar essas vidas, as lições sobrevivessem mesmo que as tradições desaparecessem. Em última análise, essa jornada não se trata de prolongar a vida a qualquer custo. Trata-se de preservar a vitalidade, a clareza e a independência pelo maior tempo possível. Trata-se de chegar a uma idade avançada sem abandonar a curiosidade ou a alegria. Os pioneiros japoneses, apresentados nessa história, não temiam o envelhecimento porque confiavam no processo. Confiavam em seus corpos para responder quando tratados com moderação e respeito. À medida que a ciência continua a explorar os limites da longevidade humana, uma mensagem permanece constante: o corpo não é frágil. É adaptável, responsivo e notavelmente capaz de renovação. Quando lhe é dado tempo, ele lembra como se curar. Quando lhe é dado equilíbrio, ele lembra como resistir. Este é o legado de Okinawa. Não uma promessa de imortalidade, mas um lembrete do que é possível quando a vida é vivida em harmonia com seus ritmos, em vez de resistência a eles. Os segredos nunca estiveram escondidos. Eles eram simplesmente silenciosos, esperando por aqueles dispostos a observar, ouvir e honrar a sabedoria já inscrita dentro do corpo humano. Enquanto concluo este texto, o Dr. Makoto Suzuki ainda conduz pesquisas aos 92 anos de idade. Recentemente, ele aprendeu a tocar um novo instrumento, o sanshin de 3 cordas, provando que a curiosidade e a alegria de aprender que caracterizam seus centenários continuam a impulsioná-lo adiante. A pesquisa do Prêmio Nobel do Dr. Osumi gerou milhares de estudos, todos confirmando o que ele descobriu naquelas células de levedura décadas atrás. Seu corpo tem uma capacidade incrível de autorrenovação, mas apenas quando você lhe oferece as condições certas. A sabedoria que esses pioneiros japoneses descobriram não está trancada em tratamentos caros ou protocolos complicados. Está disponível para qualquer pessoa disposta a trabalhar com os ritmos ancestrais do seu corpo em vez de contra eles. Esta noite, ao terminar sua última refeição um pouco mais cedo do que de costume, lembre-se de que você não está apenas mudando seu horário de alimentação. Você está despertando sistemas de reparo celular que aguardavam esse sinal por talvez anos ou até décadas. Você está se juntando a uma tradição que se estende por gerações dos povos mais longevos do mundo. Sua transformação começa com uma única escolha: dar ao seu corpo o presente do tempo para se curar, reparar e regenerar.
Os resultados, como milhares de centenários japoneses podem atestar, são simplesmente extraordinários.